mas eu quero saber se eu devo ou não devo desligar a minha rig de mineração. Bom, para que eu possa dar uma orientação para vocês, a gente precisa meio que classificar os tipos de mineradores. Para isso, eu fiz aqui uma apresentaçãozinha, ó, classificação geral dos mineradores. Bom, existem N tipos de pessoas com situações, realidades de vida, condições financeiras diversas. Então, seria impossível fazer uma apresentação que considerasse todos esses tipos de pessoas, todas essas classificações de mineradores. Então, eu resolvi criar aqui 5 tipos gerais. Obviamente, entre o tipo 1 e o tipo 2, você pode estar ali no 1,2 ou 1,5 ou 1,7, né? Você pode não ter uma característica, mas ter alguma outra característica de um outro tipo de minerador. Então vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender quais seriam essas condições. Quais são as diferenças de mineradores? Essa orientação pode ser que sirva para você, mas pode ser que para outra pessoa não seja interessante desligar a rig. Vamos dar uma conferida. A primeira classificação aqui de minerador que eu posso listar para vocês é o minerador caninha da roça. Eita. Esse cara daqui é o cara que tem a rig financiada. Ele não tinha o dinheiro, simplesmente ele quis entrar no negócio, pegou dinheiro emprestado, contando que vai receber essa remuneração suficiente para viver e ainda pagar o financiamento. Então ele mesmo criou uma sinuca de bico para ele, criou um problema ali para que ele não consegue sair. Mesmo a rentabilidade, se continuasse boa como era antes, ia ser muito difícil ele sair dessa enrascada. De fato, eu já conheci algumas pessoas que fizeram essa besteira de comprar rig financiada, comprar rig sem ter o dinheiro, esperando ter essa rentabilidade absurda para poder quitar suas dívidas, mas, infelizmente, nesse momento, eu acho que ela tem que desligar a rig e tentar, de alguma maneira, quitar sua dívida com as suas placas de vídeo compradas financiadas, a prestação, porque a rentabilidade está muito baixa e se ele paga energia, como foi que eu considerei aqui, ó, rig financiada, ele paga energia elétrica normalmente, como todo mundo paga, e ele saca tudo em reais para pagar o financiamento da rig para a sua subsistência. Então esse cara, ele precisa desligar a rig e tentar descobrir uma outra forma de ter uma receita, porque pela rig ele não vai ter esse dinheiro nesse momento. Planejamento serve para tudo na vida, não só para rig de mineração, mas para tudo que você for fazer na vida. O segundo tipo de minerador já é um minerador aqui, vamos fazer aqui a categoria, já não é uma caninha da roça, já é uma glacial. Então esse cara, ele já tinha o dinheiro para poder comprar rig, talvez não seja assim uma mega rig, né, mas uma rigzinha com 2 placas, 3 placas, ele tinha lá uma grana, né, 10 mil, 15 mil, e aí ele, Dani, eu vou botar essa grana aqui, mas não é o meu dinheiro todo, isso aqui é uma parte da minha reserva, eu ainda tenho uma grana aqui, então eu consigo comprar as placas de vídeo à vista. Comprando algumas coisas à vista, você consegue ter descontos. Não sei se vocês já pararam para pensar nesses aspectos. Tem gente que pega lá 10 mil reais e faz uma aplicação de renda fixa para ao longo do ano ele ter 10% de rentabilidade. Você já parou para pensar que se você tivesse esse dinheiro na mão e você for adquirir algum produto e consiga 10% de desconto, você tem aquela rentabilidade de 10% ao longo do ano imediatamente na hora que você compra? Então, você tendo dinheiro, você tem uma vantagem de ter desconto na aquisição de alguns produtos. Claro que não serve para tudo. Se for no supermercado, o mercado tanto faz se você for pagar à vista ou não, porque ele não vai te dar um desconto excepcional. Mas alguns estabelecimentos você consegue barganhar em um descontinho a mais para comprar as suas coisas e itens de necessidade. Então, nesse caso daí, ó, o cara ele comprou a rig à vista, ele tinha grana, ele paga energia como a maioria, paga como todo mundo, ele saca a maior parte para poder viver e ele sonha poder juntar mais criptomoedas. Então é aquela situação do cara fala assim, não, eu vivo da minha mineração, mas eu sempre deixo um cascalhinho lá, porque vai que aquele Ethereum ali ele sobe no futuro, né? Então é um cara que ele não consegue juntar mais criptomoedas. O terceiro nível, né, da nossa classificação já é um cara Budweiser, já é um cara um pouquinho mais organizado. Então ele também comprou a rig à vista, ele tinha o dinheiro. Nesse caso aqui, ele produz parte da sua energia. Então ele tem painéis fotovoltaicos, ele gera energia dentro da sua casa. Ele produz, mas ó, ele produz parte da energia que consome. Porque
quando ele botou o sistema fotovoltaico, não foi para a rig. Ele tinha na casa dele. E sempre quando você vai colocar um sistema fotovoltaico, até o cara que está te vendendo o produto, normalmente eles orientam que você deixe um inversor um pouquinho mais potente ou uma quantidade de placas um pouquinho maior, porque na nossa residência a gente está sempre consumindo um pouco mais de energia, né? A gente compra um produto, é um air fryer, a mulher quer um micro-ondas, é botar um ar-condicionado no quarto das crianças, sempre tem esses acréscimos. No caso dele, ele botou uma rig, só que a rig consome mais energia do que essas placazinhas que ele botou a mais. Ele produz parte da energia que consome, só parte, então ele paga uma energia, mas com desconto, e ele usa parte do que minera e deixa lá uma parte a longo prazo. Então esse cara ele já consegue fazer uma poupança de criptomoedas para poder fazer um investimento a longo prazo. Tem gente que considera aquisição de criptomoedas, mas criptomoedas de qualidade, como o Bitcoin, por exemplo, como se fosse um INSS. O cara ele não compra Bitcoin para no ano que vem sacar. Ele quer comprar para daqui a 10 anos ele fazer uso. É uma aposentadoria que a pessoa faz. E o INSS a gente não faz isso. Quando você é recolhido lá, né, na fonte, o seu INSS, a sua empresa vai lá e tira já no seu contra-cheque lá, INSS. O objetivo não é você receber aquele INSS daqui a 2 anos, 3 anos. É lá daqui a 30 anos. Isso se a aposentadoria, ainda a previdência privada ainda tiver dinheiro para pagar a gente no futuro. Na hipótese de daqui a 30 anos o governo ter dinheiro e ele poder te pagar. É esse o objetivo. E tem gente que faz isso. Tem gente que compra Bitcoin, imaginando daqui a 10, 20 anos ele poder usufruir dessa poupança que ele foi fazendo ao longo desse tempo. Então o cara que é Budweiser, ele tem essa mentalidade. É um cara que já está equilibrado, é um cara que tem um planejamento, né? Então ele poderia, por exemplo, desligar parte da rig dele. Então se ele tem lá 10 placas de vídeo, mas ele está passando, está excedendo o que ele gera de energia, de repente se ele desligar 5 placas de vídeo e ele ficar dentro ali do limite que as placas, os painéis fotovoltaicos dele geram, talvez para ele seja interessante, mas é uma avaliação individual de cada um. Beleza? Vamos agora passar para o nosso quarto nível de classificação dos mineradores de criptomoedas. O nosso quarto nível já é um cara Heineken. Esse cara daqui também comprou a rig à vista. Ele produz energia suficiente para minerar. Inclusive lá no nosso grupo do Discord tem uns caras que são Heineken. Eles geram mais energia do que as rigs dele. E olha só que os caras têm muita rig. Tem painel fotovoltaico pra caramba. E mesmo assim não consegue gastar toda a energia que consome. Então esses caras aí eu vou falar para eles: desligue sua rig, que aí sua rig não tá pagando energia. Ele, meu amigo, se eu desligar minha rig aqui, eu vou ficar com a energia excedente de um jeito aqui que eu não consigo nem gastar esse negócio. Já esses caras, por exemplo, eles fizeram um investimento na rig, era só um foco para poder comprar criptomoedas. Porque esses caras, eles têm uma reserva financeira interessante e eles não querem ir lá no banco comprar criptomoedas, não querem ir na corretora comprar criptomoedas, até porque se você for fazer um depósito de valores muito altos em corretoras, isso chama muita atenção do governo. Então tem algumas pessoas que preferem comprar placas de vídeo, minerar em casa e as criptomoedas ao longo dos anos ela vai caindo lá da sua carteira. Então é uma estratégia interessante, mas não serve para qualquer pessoa, porque o cara tem que ter uma bala na agulha, o cara tem que ter muito dinheiro, o cara tem que ter placa fotovoltaica, então tem condições específicas. Então já falamos aqui dos principais perfis aqui de classificação geral dos mineradores de criptomoedas, falamos aqui do cara que é caninha da roça, o cara que é glacial, Budweiser, Heineken, e esse último perfil aqui eu quero saber se alguém consegue adivinhar o que é que é. Dá um pause no vídeo aí, coloca nos comentários o que você acha que é o último perfil. Se você colocou vinho do Porto, é porque você é um cara muito perspicaz. Então, o minerador que tem um perfil vinho do Porto, por exemplo, ele não é uma pessoa física. Ele é uma pessoa jurídica, ele é uma empresa. E ele pega lá e fala: Dênia, eu quero colocar 200 mil reais em rig. E aí eu falo: cara, 200 mil reais é muito dinheiro, começa com mini rig. Às vezes até eu faço o mesmo bate-papo, porque lá no Discord tá todo mundo conversando comigo, eu não sei qual é o poder aquisitivo de cada um, então o discurso é sempre o mesmo. Eu falo: cara, monta uma mini rig, vai aprendendo, tal, não sei o que. O cara: não, você não está entendendo. É um investimento aqui de uma empresa, mas é um investimento que eu quero fazer aqui à parte. Não é o investimento principal da empresa. A empresa ela toca outra coisa. Só que eventualmente eu coloco alguns dinheiros assim em coisas que podem dar certo. Então 200 mil reais para ele é o equivalente a 25 reais que eu coloquei semana passada no bolão da Mega Sena aí com o pessoal do antigo trabalho. Coloquei lá 25 reais.
a chance de eu ganhar na Mega Sena é remota. A probabilidade de você ganhar na Mega Sena é muito difícil. Então, aqueles R$25 eu já entrei sabendo que eu vou perder. É fato, eu vou perder aqueles R$25. Mas é os 25 que não vai me tornar mais pobre. Não faz diferença para mim aqueles R$25. Comparando a esse cara, seria como se fosse os 200 mil dele, entendeu? E olha só as características de quem é vinho do Porto. O cara, ele tem rig financiada em nome da empresa. Aí você me fala, pô, o cara é empresa e não vai financiar a placa de vídeo? Talvez você não saiba, mas as empresas, quando elas têm muitos patrimônios, quando ela tem muitos bens em nome dela, os bancos, eles conseguem oferecer empréstimos de dinheiro com taxas de juros muito baixas, justamente pelo risco, pelo baixo risco, né? Então, se a empresa ela tem muito patrimônio, ela tem muitos bens, a chance dessa empresa dar um calote no banco é muito remota. E aí acaba que o banco ele oferece um empréstimo financeiro com taxas de juros bem interessantes. E algumas empresas até preferem utilizar o financiamento para esse tipo de coisa e deixar o seu caixa para coisas emergenciais. Então eles fazem o financiamento, não estão muito interessados na questão dos juros, na questão da eficiência das placas de vídeo. Até às vezes conversando, eu falo, cara, essa placa de vídeo aqui ela é um pouquinho mais eficiente que essa daqui. Ele, não quero não, Dede, eu não estou muito preocupado com isso. Eu tenho painéis fotovoltaicos sobrando para minha empresa. Então, se eu gastar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, não vai fazer diferença para o projeto. Se a gente puder incluir, ótimo. Se não puder, não tem problema também. O retorno do investimento que ele está esperando não é a curto prazo, é a longo prazo. Então esses caras, inclusive, eles esperam que daqui a, sei lá, 10 anos a criptomoeda possa estar valendo alguma coisa ou muito mais coisa do que vale hoje. Existe também a opção de fazer stake dessas criptomoedas. Então eu coloco lá, investimento a longo prazo. Stake, o cara pega, minera as criptomoedas, ele faz a aplicação das criptomoedas, recebe os juros dessas criptomoedas e elas vão se multiplicando lá. Então daqui a 5 anos, quantas criptomoedas você vai ter? Ou ele vai ter, né? E nesse último ponto que eu coloco, que o investimento e a receita não fazem diferença para o seu patrimônio. Então, o valor que ele está colocando lá para investir nessa proposta de negócio é um dinheiro que para ele não faz muita diferença para o patrimônio da empresa como um todo. E a receita ali, se ele vai dar dinheiro nesse momento ou não, também não faz diferença para ele. Então, esse perfil é um perfil muito seleto. São poucas pessoas que eu conheço que tem esse perfil daí. E certamente o seu perfil não é nenhum desses especificamente. Talvez seja ali o 2.3, 2.2, você tem uma característica do 2, mas alguma coisa da característica do 4, né? Ah, eu sou 3,3, tô mais ou menos ali naquele ponto ali, eu não tenho isso, mas eu tenho isso. É muito complicado eu falar para a pessoa para ele desligar a rig ou deixar a rig ligada, sem saber qual é a realidade da pessoa. Essa classificação aí foi só para que vocês pudessem ter uma noção de que uma regra pode servir para uma pessoa, mas pode perfeitamente não funcionar para outra pessoa. Quando alguém me pergunta assim, Dene, você acha que as criptomoedas vão continuar caindo ou elas vão voltar a subir? Galera, muito cuidado com os falsos profetas, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer. O meu canal aqui é sobre mineração. Se você quiser falar sobre overclock, sobre algum minerador que você quer utilizar na sua rig, aí você pode perguntar para mim de boa. Mas se você quer saber se a cripto vai subir ou vai cair, eu gosto até de fazer aquela comparação para os canais de trade, que são os caras que são especialistas nisso. Os caras têm conhecimento, os caras têm muitas horas de tela, então eles fazem aquelas análises gráficas, mas nem eles conseguem prever o que vai acontecer. Eles apontam uma tendência do que vai acontecer, fazem lá aquelas avaliações de cabeça, ombro, joelho e pé, e aí fala, não, perspectiva de subir, perspectiva de cair, mas pode ser que suba, mas pode ser que caia. Então esses caras não sabem, que dirá eu. Então você tem que fazer o seu planejamento já considerando da possibilidade dela cair e a possibilidade dela subir. Agora eu pergunto, você se identificou com alguma dessas características? Deixa nos comentários qual será a sua estratégia de deixar a rig ligada ou a rig desligada, pois tenha certeza que a sua estratégia servirá para outras pessoas que estão na dúvida e possivelmente tenha característica parecida com a sua. Então, a sua opinião é muito importante, não só aqui para o engajamento do canal, mas também para ajudar outras pessoas. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco mais demorado, mas eu queria esclarecer todos os pontos que têm passado aqui ultimamente na minha cabeça. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal, deixar aquele like e valeu, até a próxima.